Amém? Graças a Deus. Já tiramos o nosso período de oração de joelho. Então, neste momento, vamos estar entoando 2 louvor da nossa harpa cristã. Josinaldo, canta com nós aqui, vá. 2 louvor da harpa cristã. Glória a Deus, juntamente com a amada igreja. Eu também saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos louvar o hino 394, irmão, nossa harpa cristã. A mão do arado, título do hino. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Se bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Amém, irmão? Vamos louvar a Deus com o hino 126. Irmão. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram
sempre a cruz pesada, para obter poder do céu, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Deus. Graças a Deus. Aleluias. Norlândia, canta ao Senhor Jesus. Aleluias. As irmãs louvam ou não? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo,
te adoro, Senhor. Um fogo arde em meu coração, uma alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção. Meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Um fogo arde em meu coração, uma alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção. Meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar, cantando louvores a Deus. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, aleluias. A nossa irmã Lucinéia tem um louvor? Enquanto a nossa irmã Lúcia louva, já estaremos recolhendo os dízimos e oferta para a casa do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos a se colocar de pé. Vamos estar fazendo essa oração, consagrando nossos dízimos e as nossas ofertas. Alain Felipe, faça a oração. Venha até aqui, faça a oração, consagrando o Senhor, nossos dízimos e oferta, em nome de Jesus. Pai, Senhor, irmãos. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de podermos estar na Tua casa para adorar e exaltar o Teu santo nome. Jesus, nesse momento, nós que aqui se fazemos presente, estamos, Senhor, tirando esse tempo para poder ofertar e dizimar na Tua casa. Senhor, receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, através desses dízimos e ofertas, Senhor. Pai, abençoa os Teus filhos, todos aqueles que querem ofertar e até mesmo aqueles que nesse momento não conseguem. Continua derramando as Tuas bênçãos, abrindo as portas, Senhor, de emprego. E no nome de Jesus, Senhor, todos aqueles que desejam terão a felicidade de poder contribuir na Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino 83. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro, do que o sol nada mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar, comigo é Jesus, mas face a face do Teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplandente da manhã é a minha luz. O lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce cheiro que só
vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar, tão meigo é Jesus, mas face a face do teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm te perturbar, o bálsamo ele tem. Me torno nos teus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus os meus pecados sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar, como meigo é Jesus, mas face a face do teu lar eu te verei, Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, aleluias. Meus irmãos, amanhã estaremos orando aqui das 7 horas até 8h30, orando ao Senhor Jesus, batalha espiritual. Na sexta-feira estaremos aqui das 7h30 às 8h30. No sábado estaremos aqui a partir das 7h30, com culto com a nossa irmã do Círculo de Oração. No domingo estaremos aqui a partir das 8h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, ou melhor, a partir das 8 horas estaremos em consagração até as 8h30, das 8h30 até as 10h, Escola Bíblica Dominical, das 10h às 10h30, encerrando a nossa consagração e logo após ensaio com o nosso jovem, porque logo mais à noite estaremos aqui em um grande culto, na participação da Santa Ceia, onde estaremos juntos, participando do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Nos colocamos de pé, estaremos orando logo após nosso pastor vai estar nos trazendo a santa palavra. Senhor Deus e Pai, mais uma vez clamamos a Ti, continua abençoando, ajudando o Teu Filho, continua enchendo da Tua graça, do Teu poder e do Teu Espírito Santo, dando força, Senhor, dando graça, ajudando a Ele, Senhor, de uma forma poderosamente. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor. Podeis assentar, queridos. Hoje peço um pouco da paciência de vocês. Por causa da mudança de tempo, o corpo não resiste muito. Estou meio atacado. Mas não podemos deixar de estarmos aqui fazendo a obra de Deus. Nós vamos dar a continuidade ao estudo que nós estamos fazendo acerca do Senhor Jesus, desde o período em que Ele instituiu a ceia do Senhor, até o seu julgamento. Nós já estamos indo para a conclusão. Eu acredito que hoje a gente termina essa parte e na semana que vem dar-se-á prosseguimento da crucificação do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós vimos muitas coisas importantes naquela reunião do Senhor Jesus no cenáculo, quando estava para instituir a ceia do Senhor. Eu gosto sempre de estar relembrando os irmãos, para que possamos acompanhar o passo a passo dos assuntos que ali foram ditos. Nós descobrimos que naquela reunião, os discípulos estavam preocupados em saber qual deles era o maior, para estar ali ao lado do Senhor Jesus, e Jesus lhes ensina que no reino dele o maior é aquele que serve
a todos os demais. Depois nós encontramos também o Senhor Jesus lavando os pés dos discípulos, aplicando esta lição. Ele, como mestre, como Senhor e mestre, estava ali ensinando de uma forma contundente aquilo que era feito apenas por escravos. O Senhor Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos. Nós encontramos também Judas Iscariotes traindo o Senhor Jesus. Ele era aquele que já estava profetizado pela palavra de Deus que iria trair o Filho do Homem. E assim que ele comungou daquele pão que foi colocado dentro do vinho, tungado no vinho, aí Satanás entrou dentro da vida dele, encheu seu coração, e o Senhor Jesus disse: vá e faça o que tem que ser feito. E depois Jesus institui a ceia com os seus discípulos. Depois de instituída a ceia, eles vão para o Monte das Oliveiras, e no Monte das Oliveiras eles começam a receber mais ensinamentos do Senhor Jesus acerca do Consolador que haveria de vir. E também ali que nós vamos encontrar o Senhor Jesus falando que Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor, e nós somos os ramos, somos as varas. As varas que não produzem fruto, elas são cortadas e lançadas fora. Aquelas que produzem frutos são podadas para produzir mais frutos. Depois nós falamos ali mesmo naquele local do Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus, Ele vai chamar em particular mais 3 discípulos para ir um pouco mais adiante, até o jardim do Getsemane, aonde Ele vai orar intensamente ao Pai, rogando para que o Pai passasse aquele momento de agonia que Ele teria que passar. Mas, todavia, Ele pediu para que a vontade do Pai fosse estabelecida. Assim que Ele está orando, nós encontramos que os discípulos, Pedro, Tiago e João, que foram escolhidos por Ele para ir um pouco mais adiante, esses estavam dormindo de tristeza, pois eles viram a agonia do Senhor Jesus, estavam muito cansados. E o Senhor Jesus falou: vocês não conseguem vigiar ou orar comigo por 1 hora? E encontramos então os discípulos assim, tomados por um cansaço físico. E Jesus diz: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ali o Senhor Jesus estava falando do nosso corpo físico e não da natureza carnal. Quantas vezes nós queremos buscar a presença de Deus e o nosso corpo físico não corresponde. A nossa mente não consegue estar presa em buscar a face de Deus. Quem nunca aqui, irmãos, durante um período de oração, em que você está com seu corpo físico, você não acabou, mesmo de joelhos, apagou, estava conversando com Deus e de repente, aí você... Quem aqui nunca se pegou orando, conversando com Deus, e a hora que vê já estava até falando coisa que não tinha nada a ver? Babando no banco, né? Porque o nosso corpo físico, irmãos, ele é limitado. Embora o nosso espírito queira buscar mais a presença de Deus, mas há momentos que o nosso corpo físico não está pronto para isso. E é nesses momentos que a gente acaba cochilando, dormindo mesmo, tentando orar, mas ali lutando. Eu acredito que isso já aconteceu com todos nós que aqui estamos e que praticamos a oração. E
Terminei na semana passada falando sobre a prisão do Senhor Jesus. Eu só pulei um assunto importantíssimo aqui, irmãos, que foi acerca do beijo da traição. Judas Iscariotes conhecia a rotina do Senhor Jesus, que Jesus tinha o bom costume de ir naquele lugar para orar, para buscar a Deus. E como ele conhecia, Judas Iscariotes se aproxima, e este é um sinal que ele já havia dito ou dado para os sacerdotes e para os guardas, que aquele a quem ele beijasse no rosto, este era quem deveria ser preso, porque era a pessoa do Senhor Jesus. Vamos nos lembrar que eles não estão na cidade, eles estão em um monte, eles estão num jardim de azeitonas, escuro, um lugar escuro, não havia iluminação, e ali eles estão. E todos os judeus, eles têm costume de se cobrir, de colocar um vestido, e todos usam barbas, todos são cabeludos, nessa época do Senhor Jesus, e então eles ficam muito semelhantes, ficam muito parecidos. Agora imagine no escuro, embora os soldados vieram, sim, com tochas, com iluminárias para ali identificar, mas eles estão em meio ao escuro. E então, para identificar o Senhor Jesus, somente Judas Iscariotes que conseguiria. E então ele se aproxima e dá um beijo no rosto do Senhor Jesus. E Jesus olha para ele e diz: amigo, é dessa forma? O texto que está no livro de Marcos, capítulo 14, verso 44, 45, Lucas 22, verso 47, parte B, Mateus, capítulo 26, verso 49b ao 50, e também Marcos, capítulo 14, verso 45, e Lucas 22, 48. Lembrando, irmãos, que este assunto só vai tratar deste momento que Judas Iscariotes vai se encontrar com Jesus. Nós encontramos isso nos 4 evangelhos, então é a união desse assunto em um só. Aí nós temos essa seguinte leitura: ora, o que traía-lhe havia dado um sinal dizendo: aquele que eu beijar, este é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se de Jesus para o beijar, e disse: salve, Rabi! Jesus lhe disse: amigo, a que viestes? E Judas o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Olha como que está a vida deste homem chamado Judas Iscariotes. Ele se aproxima de Jesus, dizendo: salve, Rabi, dando uma saudação, e coloca os seus lábios no rosto de Jesus, dando um beijo, bem tranquilo, como quem não queria nada. E Jesus vai dizer: amigo, a que viestes? Com um beijo traz o Filho do Homem. Não é difícil, irmãos, nós encontrarmos nas circunstâncias de nossas vidas pessoas frias, pessoas que são capazes de fazer maldades conosco e não está nem aí. Pessoas que chega, que trai, que fala mal, que calunia, que planejam mal contra a nossa vida e é capaz de chegar diante da gente e dizer: é esse aqui mesmo, esse camarada, sabendo que ele está mentindo.
É o que Judas Iscariotes está fazendo. Ele está acompanhado por uma comitiva imensa de pessoas, como eu disse para vocês, pelo menos 600 soldados romanos, fora os guardas do templo, os sacerdotes e outras pessoas que vieram acompanhando aquele movimento. E ele beija o rosto do Senhor Jesus, recebendo Jesus a traição com um beijo. E Jesus olha para ele e diz: amigo, tu traz o Filho do Homem com um beijo? Por isso, se o nosso Senhor Jesus passou por isso, irmãos, quem somos nós? E como que nós vamos agir, como que vamos reagir diante de uma situação semelhante? Porque Jesus não fez nada para prejudicar a vida de Judas Iscariotes. Embora ele tivesse poder para isso, mas ele não fez. Como vamos agir e reagir diante de pessoas que nos traem? Diante de pessoas que mentem contra nós, buscando nos prejudicar? Porque o engano, ele pode vir de várias formas. E Judas Iscariotes está aqui querendo enganar o Senhor Jesus, como que se ele amasse: salve, mestre, salve, rabi, saudando, mas estava ali entregando o Senhor Jesus. O que nós podemos fazer nessas circunstâncias, irmãos? É fazer como o Senhor Jesus. Você sabe que está sendo traído, você sabe que está sendo caluniado, mas mesmo assim, você continua a olhar para essa pessoa e pedindo que a misericórdia de Deus venha sobre a vida dela. Jesus poderia olhar para ele naquele momento, com uma palavra amaldiçoar, com uma palavra fazer com que a vida daquele homem fosse ceifada. Mas não, Jesus olha para ele e diz: amigo. E não é fácil chamar de amigo a quem está traindo. Não é fácil lidarmos com essas situações, olhar nos olhos e dizer: amigo. Amigo, o que você está fazendo? Ô amiga, o que você está falando? Que negócio é esse? Você sabe que a pessoa está te traindo, que a pessoa está te caluniando, está falando mal de você pelas costas, mas você chega e conversa com essa pessoa. Você chega e é pacífico, paciente com essa pessoa. Isso é muito importante, irmãos, aprendermos com o Senhor Jesus. E também na semana passada já falamos dos guardas que caíram diante do Senhor Jesus, chegaram lá e falando: olha, nós viemos atrás de Jesus, e ele disse: sou eu, e aqueles homens caíram por terra, literalmente falando. O Senhor Jesus disse que poderia pedir 12 legiões de anjos para o defender, mas ele falou: não é isso. E como eu comentei na semana passada, nós devemos nos lembrar de apenas um anjo que foi enviado ao arraial, ali ao acampamento dos assírios. 185.000 soldados foram mortos por apenas um anjo. Agora Jesus está falando de 12 legiões de anjos. Se ele quisesse, viria para defendê-lo. Agora nós iniciamos nesta noite aqui o momento em que Jesus ele é preso e ele vai passar por 7 julgamentos até o momento da crucificação. Serão 7 julgamentos que o Senhor Jesus estará atravessando, e vamos ver que lições estaremos aplicando sobre nossas vidas. Mateus capítulo 26, verso 57, João 18, verso 13 a 15, Lucas 22 e João 18, verso 15, nos diz assim: e os que prenderam Jesus e o conduziram, e os que prenderam Jesus o conduziram primeiramente a Anás, pois era o sogro de Caifás,
o sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem aconselhava os judeus que convinha morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus de longe. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava na parte de fora à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. Jesus acaba de ser preso e é conduzido agora até essa casa de Caifás, o sumo sacerdote. Aliás, até Anás, que era o sogro do sumo sacerdote. E o que nós vamos encontrar aqui agora? Aqui vai falar mais acerca de Pedro e de João. Quem era esse outro discípulo que era amigo, ou conhecido pelo menos, de Caifás? Era João, o discípulo João. E por ser conhecido, ele conseguiu autorização até mesmo para Pedro de entrar e acompanhar ali o que iria acontecer com o Senhor Jesus. Este homem, por causa do seu conhecimento, ele conseguiu adentrar num lugar que outra pessoa não poderia adentrar. E João conseguiu, porque tinha o conhecimento. E quando está reunido naquele local e consegue colocar Pedro para o lado de dentro também, as palavras que Jesus disse para Pedro vai começar a se cumprir. Vocês se lembram que Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, o galo vai cantar 2 vezes, separado. Primeiro ele vai cantar uma vez, e quando ele for cantar a segunda vez, 3 vezes você me negará. Eu estou procurando falar assim, irmãos, para mostrar que o galo vai cantar 2 vezes e Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Senão as pessoas pensam que o galo cantou 3 vezes. Não, o galo iria cantar 2 vezes, mas Pedro, durante um cantar do galo, ao último cantar do galo, iria trair Jesus 3 vezes. Jesus disse isso antes de acontecer. Então nós encontramos em João 18, versos 17 e 18, o seguinte: então a porteira perguntou a Pedro: não és tu também um desses discípulos deste homem? Respondeu ele: não sou. Olha aqui, ele negando. Ora, estavam ali os servos e os guardas que tinham acendido o braseiro e se aquentavam, porque fazia frio. E também Pedro estava ali em pé, no meio deles, aquecendo-se para ver o fim, ou seja, para ver o que estava acontecendo com o Senhor Jesus. Então Pedro nega Jesus pela primeira vez. Tu és um deles? Não, eu não sou. Aí vai começar o primeiro julgamento que o Senhor Jesus vai passar. E este acontece conosco também, que é o julgamento religioso. O início do interrogatório e da tortura. Jesus vai ser agora julgado em primeiro lugar, religiosamente. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca de seus discípulos e de sua doutrina. O sumo sacerdote está perguntando: viu? O que me dizes dos seus discípulos? E essa doutrina que você anda ensinando por aí? Respondeu Jesus: eu tenho falado abertamente ao mundo.
Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregavam. Aliás, onde todos os judeus se congregam. E nada falei em oculto. Por que perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que eu lhes falei. Eis que eles sabem o que eu disse. Eu sempre falei abertamente nas sinagogas, nos templos. Eu nunca falei em oculto, escondido, coisa alguma. Pergunta para essas testemunhas o que eu tenho dito. E havendo dito isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que respondes o sumo sacerdote? Aquele guarda que ali estava tomou as dores, porque Jesus estava dizendo para o sumo sacerdote: olha, eu não tenho o que falar para você. Eu sempre falei abertamente, eu nunca disse nada em oculto, em reuniões secretas. Eu sempre falei abertamente acerca das doutrinas que eu tenho anunciado, o evangelho do reino que eu tenho falado. Pergunte para as pessoas que me ouviram. E o guarda tomou as dores e deu um tapa, uma bofetada no rosto de Jesus, sem dó e sem misericórdia. Imagine, meus irmãos, isso acontecendo com o Senhor Jesus. Nós não somos capazes de alguém nos repreender ou falar alguma coisa da gente, a gente já quer tomar uma ação. Agora imagine apanhar. E Jesus está aqui recebendo. E o que vai acontecer? E havendo dito isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que responde o sumo sacerdote? E respondeu Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se bem, por que me feres? Se eu estou falando o que é verdadeiro, por que estás me batendo? Por que me feres? O que nós vamos aprender aqui com o Senhor Jesus? Mesmo falando a verdade, mesmo falando aquilo que é verdadeiro, sofreremos consequências de pessoas que não admitem a verdade, que não suportam a verdade e nos perseguem, querendo o nosso mal. Então Jesus está aqui sendo questionado acerca da sua doutrina, acerca daquilo que ele está ensinando e falando. E quantas das vezes nós também somos questionados por pessoas acerca da nossa fé? As pessoas confundem as coisas. Vamos supor, se alguma coisa não acontece, alguém está enfermo, a gente vai lá, nós vamos, oramos, repreendemos o mal, mas não é da vontade de Deus de repreender aquilo. Aí somos questionados: ué, mas cadê sua fé? Cadê o seu Deus? Cadê isso? Cadê aquilo? Mas a palavra não fala que vocês têm poder para curar? E por que não cura? Nesta pandemia, vocês se lembram de um cantor famoso, que se levantou questionando: cadê os pastores que curam? Onde que estão? Por que não estão curando agora essas pessoas que estão morrendo de Covid? Como que se nós tivéssemos o poder de curar alguém, irmão, por nossa vontade ou por nosso poder, sem ser a manifestação do nosso Deus. Desafiaram, questionando a nossa fé, o julgamento religioso. Cadê as igrejas que oram, aonde estão? Porque o povo está morrendo, essa Covid está aí tomando conta. Então, é natural essas coisas acontecerem. Ocorreu com Jesus, é natural acontecer conosco.
Se Deus existe, por que tanta maldade? Se Deus existe, por que tantas inocentes morrendo? Por que as criancinhas sofrem com câncer? São questões que são levantadas para nos confrontar, pois não entendem que há um Deus que tem a sua vontade soberana, e não há quem possa ultrapassar essa vontade de Deus. E Jesus está aqui sendo questionado acerca disto. É o julgamento religioso. E nós vamos voltar agora para Pedro, que já negou Jesus a primeira vez ele nega, e vamos ver aqui a segunda vez ele negando Jesus. E Simão Pedro ainda estava ali aquentando-se. Ora, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se estava aquentando, encarou-o e disse: Tu também estavas com o Nazareno, esse Jesus. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. Primeiro canto do galo. Jesus já traiu uma vez, trai a segunda vez, o galo canta, opa. E agora nós vamos ver a terceira vez que ele vai trair Jesus, negar Jesus. Não é trair, é negar. E tendo passado quase 1 hora, um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro cortara a orelha. Olha só o detalhe. E tendo passado quase 1 hora, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Parece que Deus gosta de ir encaixando as coisas, né? Olha onde que Pedro está enfiado. Olha onde que Pedro está enfiado. Vai encontrar o parente, vai estar junto com o parente daquele chamado Malco, a quem a orelha foi decepada por Pedro. Não era para ser a orelha, era para ser o pescoço. Mas o rapaz conseguiu desviar e Jesus foi lá, colocou a orelha no lugar e fez ali o milagre, e a orelha voltou no local. E por coincidência agora, naquele alpendre, naquele local, está ali um parente de Malco, a quem Pedro cortara a orelha. E ele vai dizer assim: Não te vi eu no jardim com ele? Lá no Getsemane, aonde fomos prender, eu te vi lá. E a criada, vendo-o, começou de novo a dizer aos que ali estavam: Esse é um dos tais. Olha só, a mulher apontando o dedo: Esse é um dos tais. E os que ali estavam começaram a dizer: Certamente tu também és um dele, porque a tua fala te denuncia, porque és também galileu. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E o galo cantou a segunda vez. Ele praguejou e ele jurou, dizendo: Não conheço este homem. E conforme Jesus disse, no segundo cântico do galo, 3 vezes Pedro haveria de negá-lo. E o que vai acontecer ainda para tornar esse fato mais difícil para Pedro? Que na hora que o galo canta a segunda vez, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Hoje,
antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Jesus estava lá sendo interrogado, já havia tomado aquele bofetada no rosto, e ele está ali, sendo interrogado, mas ao mesmo tempo ele está preocupado com Pedro. E na hora que Pedro diz, jurando que não conhecia, dizendo praguejamentos, eu não conheço ele, eu juro por Deus, eu não conheço esse homem. A palavra de Deus diz que ele praguejava. O que é praguejar? É chamar alguém de infeliz, esse miserável. Isso é praguejar. Eu não conheço esse infeliz. Eu não conheço esse traste, trazendo para o nosso entendimento aqui da nossa linguagem. Pedro está praguejando e jurando que não conhecia Jesus. Quais foram os praguejamentos que ele falou acerca de Jesus? Não ficou registrado, só diz que ele praguejou. Mas para nós compreendermos é isso, esse traste, esse infeliz, esse miserável, esse condenado, eu não conheço. Eu juro que não conheço. E na hora que ele fez isso, o galo cantou. Jesus que estava ali de frente com Anás, com o sumo sacerdote, ele se vira para o lado do alpendre, porque Jesus estava de costa. Ele se vira para o lado não é alpendre, deixa eu ver aqui o nome certo. É alpendre, sim. Ele olha ali aonde Pedro está, se vira, e o olhar de Pedro e o olhar de Jesus se cruzam. E o galo, cocoró. Os dois estão se olhando. Imagine, irmãos, isso acontecer conosco. Ali é uma pessoa que você andou 3 anos e meio junto, acompanhando, vendo. Você tem certeza que é o Filho de Deus, que só fez o bem por todos. E você está ali praguejando e falando mal dele, jurando por Deus que você não conhece. O galo canta, que vem na lembrança, ele falou que isso iria acontecer. E na hora que ele olha para Jesus, Jesus vira para ele e os seus olhares se cruzam. Eu te disse, Pedro. Jesus não falou isso, mas o olhar de Jesus fez Pedro se lembrar. Tu me negarás 3 vezes, antes que o galo cante 2. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Irmãos, quando nós pecamos, quando nós fazemos coisas que temos certeza que não agrada a Deus, é difícil. É difícil. Quantas vezes a gente se pega assim, oh Senhor, tem misericórdia de mim, o que está acontecendo? Por que isso? Por que esse pensamento? Por que essa vontade? Por que esse desejo? De onde que vem isso? Porque está fazendo mal para nós, a gente sabe que é errado. A gente sabe que não agrada a Deus, não é para estar em nós. Esse desejo, essa vontade, esse olhar. E a gente se pega, sabe, sente um nojo, uma vontade de, quer saber, para mim não dá, eu vou para o mundo. Porque nós queremos verdadeiramente servir a Deus com perfeição, mas não somos perfeitos.
Queremos verdadeiramente servir a Deus com integridade, mas não somos íntegros. Estamos num processo, sendo trabalhados por Deus, processo de santificação, de regeneração, um processo que o Espírito Santo vai operando dia a dia. Mas ainda não estamos nesse estágio de perfeição, ao ponto de não sermos tentados, ao ponto de não pensarmos mal, ao ponto da nossa natureza carnal estar totalmente dominada. Não estamos. Precisamos saber lidar com isso. É difícil quando vemos aí, irmãos, pessoas que fazem parte do movimento, deixa eu lembrar o nome aqui, o movimento puritano. É um perigo. Quem são os puritanos? São aqueles que mostram uma vida como que se ninguém peca mais. Eles são puros, não pecam, estão isentos do pecado. Estão isentos de qualquer sentimento que nos leva a desagradar a Deus. E eles pregam lindamente, mostrando uma pureza, uma firmeza, uma convicção de que não erram. E aqueles que estão errando vão para o inferno. E as pessoas não conseguem porque erra mesmo. Enquanto estamos nesse tabernáculo, estamos sujeitos ao pecado, devemos sim lutar contra a carne, deixar o Espírito fortalecer, mas por mais que estejamos fortalecidos, não estamos isentos de errar e de contrariar alguma vontade de Deus. E não somos salvos porque somos capazes, porque somos puros, não. Somos salvos porque reconhecemos a bondade e a misericórdia de Deus, que enviou o seu Filho para nos transformar em uma nova criatura. Chegar à estatura de varão perfeito é depois de ressuscitado ou no arrebatamento da igreja. Antes disso, ninguém é capaz de alcançar isto. Então a gente começa a ouvir um puritano ensinando, irmãos, e a gente acredita que o homem é capaz de ser puro daquela forma. Eu respeito isto, mas eu não posso aqui, irmãos, trazer isso como uma verdade absoluta, porque nenhum homem é capaz de, por suas obras, agradar a Deus, se não for pela misericórdia do Senhor Jesus. Somos pecadores, sim, mas pecadores que amam um Deus e que lutam por fazer a vontade desse Deus, mas vai tropeçando, vai errando, vai cometendo alguns deslizes. Eu não digo por obras, mas talvez por pensamentos. Só Deus sabe o que passa na mente de um puritano, porque as obras deles são lindas, realmente não estão adulterando, não estão prostituindo, não estão roubando, é lindo, mas e aqui? Não passa nada na mente de um homem ou de uma mulher, porque o pecado é gerado aqui. Pode não dar à luz. O que é dar à luz? Ele é gerado aqui na mente. E dar à luz é você colocar em prática aquilo que está na mente. É isso. Vamos supor, você está assim, talvez, deixa eu pensar aqui que eu vou falar. Na sua mente vem alguma coisa de ruim acerca de uma pessoa. Você está ali, veio na sua mente, mas você se controla. E você não deixa aquilo que você pensou de ruim se tornar uma ação sua. Ou seja, você pecou na sua mente
Diante de Deus cometemos o pecado, mas não demos à luz, não colocamos aquilo que planejamos, ou que imaginamos, ou que pensamos de mal em prática. E é assim que tem que ser a nossa vida, irmãos. Porque o mal, ele vem na nossa mente. As más intenções, os maus desejos. Quantas vezes a vontade da gente é xingar alguém, mas vem aqui a palavra, mas você não solta. Ah, seu abençoado. A vontade era ter falado outra coisa. Ah, que Deus te abençoe, mas a vontade era ter feito outra coisa, dito outra coisa. Mas, sabe, só essa intenção que veio nos torna incapazes. Somos pecadores. E precisamos saber lidar com isso. E o puritano, ele ensina algo difícil, impossível. Porque parece que na mente do puritano não passa nada de mal. A mente do camarada, sabe, é Deus. É um Deus assim, ó, santo, puro, maravilhoso. Isso não é verdade. E a gente fica olhando para essas pessoas, admirando elas e querendo ser igual a elas, mas elas sabem o que se passa na vida delas, mas não tem coragem de falar. Não, porque eu sou santo, eu sou puro. E para servir a Deus tem que ser assim, não erra. Não, meu irmão, não há criatura alguma que seja capaz de alcançar esse estágio de perfeição. Não há. O camarada, sim, vai ter uma vida ilibada, uma vida abençoada, uma vida exemplar nas suas ações, as suas palavras serão coesas, mas isso daqui ninguém consegue mudar. Aqui passa muita coisa que gera pecado, só não é concebido. Os irmãos estão me entendendo? É gerado aqui, mas não é concebido. A sua ação não vai ser igual você pensou. A sua vontade é de praguejar, mas você não vai praguejar. A sua vontade é de xingar, mas você não vai xingar. A sua vontade é de mandar não sei para onde, mas você não vai mandar para lugar nenhum. Porque você tem o domínio próprio, fruto do Espírito. E você ali se controla. Mas o pecado já foi gerado na mente. Por isso que nenhum de nós somos capazes de alcançarmos a salvação por nossas obras, porque nunca deixamos de ser pecadores. Se não pecamos por ações, pecamos em pensamentos. E então Pedro está nessa situação, passando por este momento. Ele olhou ali, porque se ele manifesta, não, eu realmente sou um dos seus discípulos, ele tinha certeza que ele ia ser levado lá também e iria morrer igual a Jesus. Então ele olhando, falou, quer saber, eu estou fora, Jesus, eu te amo mais. Não estou pronto para morrer assim. Aquele que disse, estou pronto para morrer contigo, agora está lutando pela sua vida. Eu não quero morrer com ele, estou fora. E então o olhar dele de Jesus se encontrou. E como é difícil para nós, quando a gente vê tanta maldade dentro de nós ainda se manifestando, e a gente se coloca diante de Deus e dá até vontade de falar, quer saber, eu não quero mais, não dá. Eu luto e olha, quanta coisa ruim ainda na minha vida. Mas nós estamos num processo, não podemos desistir. Para onde iremos nós? Quer saber, mas eu não consigo. Mas calma, você não é salvo pela tua obra, você é salvo por crer em Jesus. Calma. Um dia seremos transformados. Esse corpo vai ser revestido, esse corpo mortal vai ser revestido do imortal. Esse corpo carnal vai ser revestido do espiritual. E aquilo que nunca alcançamos será dado por Deus para cada um de nós. E aí sim,
estaremos com Ele para todos sempre, veremos como Ele é. Enquanto isso não acontece, vai lutando, vai batalhando, vai se humilhando, vai pedindo perdão, mas não desista, prossiga, caindo, mas Deus te põe de pé de novo. Vamos em frente, até aquele grande dia que nos encontraremos com Ele. Não fuja, não faça como Pedro, saiu chorando amargamente e fugiu. Não, fuja para os pés do Senhor Jesus, busque a sua ajuda, busque o seu reconciliamento, busque o seu perdão, porque Ele está de braços abertos para te ajudar e para te amparar. Ele não nos abandona, Ele continua lutando por nós. Então, meu amado e minha amada, não desista, mesmo tropeçando, mesmo errando, vai lutando, vai buscando a presença dEle, porque Ele está pronto a perdoar e ajudar. Vamos concluir, irmãos. Eu prometi essa ser a última quarta-feira. O segundo foi o julgamento sacerdotal. O sacerdote vai estar julgando a pessoa do Senhor Jesus. Anás mandou manietá-lo, ou seja, amarrá-lo. Olha só, Anás. A casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Quem são os escribas? Quem são os anciãos? São pessoas importantíssimas. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte, e não o achavam. Não achavam falso testemunho. Não conseguia encontrar algo para incriminar Jesus. Apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas, mas os testemunhos não eram coerentes. E blasfemando diziam muitas outras coisas contra ele. E levantavam-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos dizer, eu destruirei este santuário construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E por fim chegaram 2 testemunhas e disseram: este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E nem assim o testemunho deles concordavam. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava em silêncio. Vamos parar aqui? Olha só as falsas testemunhas. As pessoas falando contra a vida de Jesus. É normal as pessoas falarem contra as nossas vidas, falsamente, com palavras, coisas que não fizemos, ações que não tivemos. E o que nós vamos aprender novamente com o Senhor Jesus? Não faça nada, não fale nada, não comente nada. Não tente se defender, não tente se justificar. O sacerdote está dizendo: não responde coisa alguma aos que depõem contra ti, os que depõem contra ti, e Jesus, porém, guardava silêncio. Ficou caladinho, porque eles mesmos entravam em contradições. O que ele vai falar? Então, irmãos, não adianta a gente querer se justificar diante das pessoas. Se a tua consciência está em paz com Deus, não se preocupe. Deus está no controle de tudo. Não discuta, não queira se justificar. Calma, vai suportando aí, igual Jesus suportou. Se tu és o Cristo, diz-nos. Replicou-lhes ele. Agora Jesus vai falar. Se eu vou-lo disser, não o crereis. E se eu vos interrogar, de modo algum me respondereis. Mas desde agora estará sentado o Filho do Homem, à mão direita do poder de Deus. Ao que perguntaram todos: logo tu és o Filho de Deus? Aí Jesus responde: vós dizeis que eu sou. E o sumo sacerdote, insistindo, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo,
que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu Jesus: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: blasfemou. Para que precisamos dessas testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia, pois nós mesmos ouvimos de sua própria boca. Que vos parece? E todos o consideravam, e todos os consideraram culpados, e respondendo disseram: é réu de morte. E começaram alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe socos. E os outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo. Quem foi que te bateu? Profetiza! E os guardas do templo davam-lhes bofetadas. O Senhor Jesus precisava ser entregue. E realmente não teria como ele ser condenado por essas falsas testemunhas. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. E agora, ele vai alimentar esses homens respondendo a verdade. Eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus. E eu estarei assentado à destra da mão poderosa do meu Pai. O sumo sacerdote, olhando aquilo, disse: o que mais vamos querer? Olha só o absurdo que esse homem está falando, está dizendo que ele é o Filho de Deus. O que mais queremos? Encontramos a prova que precisava. E nesse julgamento do sacerdotal, Jesus é condenado porque disse ser o Filho de Deus. O terceiro julgamento vai ser o julgamento do Sinédrio. Irmãos, agora eu vou começar a comentar e não a ler, senão não vai dar tempo. Jesus já está manietado. Ali nós vimos que ele começou a ser cuspido, a cobrir o rosto dele, davam socos e brincavam com ele, dizendo: profetiza, quem que te bateu? Ah! Já imaginou? O nosso mestre está passando por isso, com o rosto coberto e soco, pá! Quem foi que te bateu? Profetiza, Rabi! Profetiza, Messias! Fala para nós! E pá! Agora manietado, amarrado, ele vai ser levado até a presença do Sinédrio. Ora, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes, os anciãos do povo, os escribas, todo o Sinédrio entraram em conselho contra Jesus e, manietando, levaram-no e o entregaram ao governador de Pôncio Pilatos. O Sinédrio disse: ele é digno de morte. Para esse daqui, somente a morte. Ele não merece piedade, ele tem que ser morto. Nesse intervalo, nesse momento que Jesus está passando por isso, nós vamos encontrar Judas Iscariotes, arrependido do que fez. Judas Iscariotes vai procurar aqueles de quem ele recebeu as 30 moedas de prata. E ele vai chegar diante daqueles homens dizendo: traí sangue inocente. E aqueles homens vão dizer: ei, seja para você e para a tua condenação, nós não temos nada a ver com isso. E Judas Iscariotes corre para se suicidar. Ele não suportou aquilo que ele fez contra Jesus. É que eu não tenho tempo, senão ia ser uma quarta-feira só para falar de Judas Iscariotes. O porquê que ele se suicidou.
que aconteceu, qual era a intenção dele, o que ele imaginava. Ele queria mesmo entregar Jesus? Era essa a intenção? Não era. Não, eu quero cumprir minha palavra hoje. A intenção de Judas Iscariote era, através de Jesus, começar uma revolução. Uma revolução para que Israel viesse ser liberto das mãos dos romanos. Mas a hora que ele percebeu que tudo que ele planejou estava dando errado, porque ele achou que Jesus ia dar um grito de independência ou morte, mas Jesus não fez isso. Ele acreditava que Jesus ia começar uma revolução a hora que fossem prendê-lo, mas não foi o que aconteceu. E logo que ele viu que Jesus se entregou, o arrependimento veio. Ele quis desfazer o negócio, mas não adiantou. E então ele corre e se suicida. E a morte dele, irmãos, dele foi terrível. Pedro vai descrever. Ele amarrou a corda em seu pescoço. E ele se lançou. Havia uma árvore que ficava à beira de um precipício. Na parte de baixo, lá bem embaixo mesmo, havia um lixão, aonde noite e dia ardia em fogo por causa dos lixos que eram jogados ali. Nesse cenário, aquele fogo ardendo na parte de baixo. Aquela árvore, e Judas Iscariotes pega a corda, amarra no seu pescoço e se lança naquele precipício. O apóstolo Pedro vai dizer que a hora que ele se lançou, a corda pegada ao seu pescoço deu aquele impacto forte, né, do corpo, pum, que parou por causa da corda, e todas as suas entranhas, os seus órgãos internos vazaram pelo seu ânus. Uma cena terrível, drástica. É assim que morreu Judas Iscariotes, que traiu o Filho de Deus, com todas as suas entranhas penduradas, vazando pelo seu ânus. Uma cena terrível. É assim que acabou morrendo Judas Iscariotes. Vamos correr. O quarto julgamento do Senhor Jesus foi o julgamento penal diante de Pilatos. Nós conhecemos bem a história de Pilatos. Pilatos chama Jesus e ele começa a interrogá-lo, e Jesus vai falar para ele que o reino dele não é dessa terra. O meu reino não é aqui, meu reino é de outro lugar. E Pilatos vai descobrir que Jesus, ele fazia parte de uma outra jurisdição. Ele olha, conclui que Jesus não tem culpa nenhuma. Não, ele não é um inocente, eu vou condenar ele por quê? Aí quando ele descobre que Jesus é de outra jurisdição, ele vai enviar Jesus para essa outra jurisdição que era coberta por outra pessoa, que era coberta por Herodes, o rei Herodes, o rei fantoche de Roma, o rei Herodes. E então, Pilatos vai dizer, não é comigo esse negócio. Manda ele para Herodes, Herodes que vai cuidar disso daí, que vai sentenciar. E quando Jesus chega na presença de Herodes, Herodes vai estar eufórico, alegre. Ele queria conhecer Jesus e agora ele tem o prazer de conhecer Jesus. E ele quer ver Jesus operando alguma coisa, fazendo algum milagre. E quando Jesus chega diante dele, ele vai dizer, faça milagres, eu quero ver. Herodes, porém, com seus soldados, desprezou e escarneceu dele, vestindo-o com uma roupa resplandecente, e tornou enviá-lo a Pilatos, porque Herodes não encontrou o que ele queria. Jesus não fez o que Herodes pediu, queria ver milagre, algum sinal, e quando ele não viu isso, começou a zombar, a zoar do Senhor Jesus, escarnecer de Jesus.
e retornaram novamente. Ah, isso daí é um bobão. Ah, que isso? Falaram tanto, para mim não passa de um bobão. Manda ele de volta para Pilatos. E Jesus torna novamente a Pilatos. E agora ele vai receber o 6º julgamento, que é o julgamento romano. A mulher de Pilatos chega para ele e fala: olha, não se mete nisso. Eu tive um sonho nessa noite com este homem, e eu sofri muito por causa dele. Não mete a sua mão nisso. Aí ele ficou mais preocupado ainda. Mas ele teve uma brilhante ideia. Qual foi a brilhante ideia? Os irmãos sabem me dizer? Hã? Não. Antes de lavar as mãos, ele vai ter a brilhante ideia de pegar um bandido, um assassino, um homem medíocre, sanguinário, chamado Barrabás, e colocar lado a lado com Jesus e dizer: quem vocês querem que eu solte? Ele queria, ele teve essa brilhante ideia, né? E nós estamos vendo acontecendo com a nossa nação hoje mais ou menos isso, na política. Estão pegando Barrabás, tiraram Barrabás da prisão, condenado, ladrão, mesmo, julgado, em 2 esferas, condenados, mas por ter amigos naquele lugar supremo. Só não vou completar. Os amigos falaram: não, está tudo errado aqui, liberta ele, solta ele. E o Brasil está nesse impasse aí, irmãos, que não aconteça igual a Jesus. Misericórdia. Misericórdia. Ser liderado por ladrão, ser governado por ladrão, que Deus tenha misericórdia de nós. Mas Pilatos teve a brilhante ideia de pegar realmente o homem sanguinário, bandido, sangue frio, e colocar com a pessoa meiga de Jesus, porque ele disse: ah, é impossível que vão escolher esse cara aqui, não. Ah, não, vão escolher Jesus para libertá-lo. Quem vocês querem que eu solte? É aí que entra o 7º juízo, que Jesus vai enfrentar, o juízo popular. Solte Barrabás. O povo gritou. É o julgamento popular. Solte-nos Barrabás. E o que eu faço com este chamado Jesus, o rei dos judeus? Rei? Crucifica-o. Nós queremos que ele seja crucificado. E vendo Barrabás que não havia mais o que fazer, não teria mais como se livrar disso, ele realmente condenou o Senhor Jesus. E todos nós sabemos o grande sofrimento que Jesus passou, até chegar ao Gólgota. E no caminho do Gólgota, quando ele está sendo levado por tanto sofrimento, seu corpo físico já não está mais suportando o peso da cruz, e ele cai. E os soldados, vendo que ele não iria mais conseguir levar a cruz, escolheram um homem chamado Simeão, o Cirineu, e obrigaram Simeão, o Cirineu, a carregar a cruz do Senhor Jesus, para chegar até a cruz do Calvário, para chegar até no Calvário, onde Jesus seria crucificado. Simão Cirineu é um homem que entrou na história do Senhor Jesus. Não que ele havia escolhido, não que ele havia feito a escolha, mas ele foi obrigatoriamente colocado para levar a cruz de Jesus. E assim nós concluímos, irmãos.
Foi assim que Jesus passou, padeceu, foi condenado, mas ele foi até o fim. Passou por 7 juízos, mas ele foi fiel até o fim. Neste mundo nós passamos, irmãos, por todos os tipos de juízos possíveis. Pessoas que nos acusam, dentro da igreja, no trabalho, na nossa casa. Nós estamos sujeitos a todos os tipos de juízos. Como vamos nos comportar? Igual o Senhor Jesus, calado, como um cordeiro mudo, que não abre a sua boca diante dos seus tosqueadores. Mas eu não tenho culpa. Jesus, em momento algum, disse: eu não tenho culpa. Mas precisamos aprender a nos calar diante dessas situações de julgamento e de juízo. Não importa, há um que justifica. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Por isso vamos, irmãos, seguir esse exemplo do Senhor Jesus. Eu sei que não é a mensagem que nós mais gostamos de ouvir. É difícil ouvir que temos que ficar calados diante de situações de injustiça. Mas é isso que aprendemos com o Senhor Jesus. Porque é Ele o nosso maior exemplo e nós vamos seguir o seu exemplo, porque o Espírito Santo nos dará força para isso. Muito obrigado pela tolerância de cada um de vocês, todas essas, eu nem sei quantas quartas-feiras foram, mas muito obrigado, que Deus continue abençoando. Acredito que vocês foram edificados, fortalecidos, e sempre que estiverem lendo acerca desse episódio da vida do Senhor Jesus, eu tenho certeza que vocês vão se lembrar dessas palavras, porque a Ele seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus continue abençoando. Aleluia. Foi só 7. É? Oh, glórias. Amém, meus irmãos? Próxima quarta-feira daremos continuidade ao estudo, daí já vai vir o nosso presbítero Joazino, ele vai estar falando da crucificação. Amém? Depois vai vir a ressurreição, a assunção de Jesus, e depois vai falar da segunda vinda de Jesus. E depois nós já estamos com outro já preparado na ponta da agulha para dar continuidade. Aí nós fechamos o ano com chave de ouro. Amém? Nos colocamos de pé, agradecemos ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, por mais essa quarta-feira, por mais esse culto, por mais essa palavra de ensino que o Senhor tem mandado ao nosso coração. Pai querido, Pai amado, te damos graça por tudo, meu Deus. Obrigado pelas tuas bênçãos nas nossas vidas, Jesus, obrigado por tudo. Senhor, neste momento também te pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos ajudando, nos fortalecendo na tua presença. Nos leva também, Jesus, em Pai, aos nossos lares, nos livrando de todo mal, nos dando também uma noite tranquila na tua presença. Amém. E graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça nas nossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem? Amém. Se Deus é por nós,